Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao podcast O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e hoje passarei a vocês alguns dos livros clássicos do direito que todo estudante ou profissional da área, e também aqueles curiosos pelo assunto, precisam ler um dia. De preferência, o quanto antes. Finalmente estou gravando este conteúdo que tantas pessoas me pedem nos comentários dos vídeos no canal, por e-mail, pelo Instagram. Muita gente mesmo me pede isso. Principalmente nos vídeos de dicas para iniciantes no curso, eles sempre pedem indicações de livros iniciais, livros para introduzir a pessoa na área jurídica. A ideia era trazer esse conteúdo em formato de vídeo, mas eu fiquei enrolando porque não consegui encontrar uma forma de trazer esse conteúdo sem ficar só eu falando muito tempo olhando para a câmera, porque eu ia praticamente falar sobre as resenhas dos livros. E agora, tendo o podcast, fica muito mais fácil, porque você pode apenas ouvir enquanto faz outra tarefa. Então você ouve, vai anotando o nome dos livros enquanto executa aí alguma outra tarefa. E o nome deles também ficarão nas descrições aí do episódio em suas devidas plataformas. Aliás, se você ainda não acompanha o podcast O Direito e Eu, ele é disponibilizado no YouTube, no canal, youtube.com/direitoeu, também no Spotify, iTunes e Deezer. Então você pode ouvir o podcast aí na sua plataforma de áudio preferida ou também no canal do YouTube. E eu falarei hoje então de alguns dos livros clássicos do direito. Não necessariamente conteúdo jurídico em si. Tem livros também de histórias com personagens, ficção, mas que retratam assuntos jurídicos, que trazem reflexões jurídicas. E é lógico que existem muitos outros livros além deste, mas estes são os que eu já li ou estão na minha prateleira de livros a ler e que são, na sua maioria, recomendados para estudantes, profissionais, curiosos, iniciantes aí da área jurídica. Eu não vou trazer em um episódio ou dois todos os livros nessa temática, mas eu preparei essa lista dos livros que eu acho fundamental para quem está iniciando na área ou para quem já é profissional e ainda não leu, ler. Porque elas são obras atemporais, que independente da época em que foram escritas, elas se apresentam como atuais sempre. Traz sempre uma mensagem atual. Então, se possível, leia todas as obras e expanda seus horizontes do universo jurídico. E já adianto aqui que eu não sei a pronúncia de todos os autores dos livros, então eu vou pronunciar da forma que eu já ouvi ou que eu acho deva ser, mas aí se você conhece uma outra pronúncia, não tem problema, porque são nomes assim antigos e de outros países, então pode ter um pequeno problema aí, certo? Eu já vou avisando que eu não sei a pronúncia correta 100% de todos os nomes. Então, vamos aos livros. A Luta pelo Direito, de Rudolf von Jhering. O livro A Luta pelo Direito trata, sem suspeita, de uma filosofia individualista, onde o autor tenta nos dizer que cada um deve lutar pelos seus próprios direitos. Também diz que todas as grandes conquistas em relação ao direito foram feitas através da luta. O autor defende que o direito é produzido através das lutas, de batalhas, diferente de alguns juristas que defendem a ideia de que o direito é uma construção histórica, ou seja, as alterações do direito acontecem de forma espontânea, ao passo que o autor Rudolf von Jhering, da obra A Luta pelo Direito, é taxativo ao afirmar que o povo deve lutar e que o direito virá tão somente através dessas lutas e dessas dores. Tanto é que o autor compara tais lutas às dores do parto. Ele ainda afirma que quando o povo luta por seu direito, a ligação será muito mais forte, real, verdadeira e incondicional, bem como a ligação de uma mãe para com seu filho. Assim como uma mãe batalha, luta, sofre e sangra para ter um filho, também ocorre com as leis, através de muitas dificuldades, e essas dificuldades serão revertidas num vínculo forte entre mãe e filho, no caso jurídico, entre a lei e o homem. E a batalha pelo direito é produto da violação do direito de alguém. Quando algo é recebido de forma gratuita, sem luta, esse algo não é valorizado, pois não foi necessário perdas para conquistá-lo. Não importa se é uma luta pequena ou grande, mas devemos nos pautar se tal luta é justa, se merece nosso enfrentamento, ou seja, não importando se vai beneficiar um indivíduo ou milhões, importa-nos lutar, não sendo coniventes com nenhuma prática que usurpa o direito de nenhum cidadão. Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Publicado em 1866, o livro Crime e Castigo vai focar na culpa de um jovem que não consegue seguir em frente depois de cometer um crime. E ele também convive com o medo da punição a qual poderá ser submetido se for descoberto. Apesar de ter sido escrita há décadas em outro continente, a obra é uma maneira de compreender o caráter humano nos dias de hoje. Mesmo não sendo considerado um livro jurídico, o personagem que mata uma mulher é um jovem estudante de direito, um rapaz prepotente que acredita que pode decidir quem deve ou não morrer e
e que os crimes podem acontecer se forem para o bem de todos. O romance é instigante e nos faz refletir sobre os limites entre o que é certo e o que é errado. Dilema bem comum na vida de quem faz o curso de Direito. O Caso dos Exploradores de Caverna, de Lon Fuller. O livro O Caso dos Exploradores de Caverna levanta um debate e propõe uma argumentação jurídica sobre um caso elaborado pelo autor. Na obra, 5 pessoas entram em uma caverna e são soterradas. Ao descobrirem que o resgate demoraria tempo demais, uma das vítimas sugere que, para o bem da maioria, um deles fosse sorteado e morto, servindo de alimento para os demais. E é isso então que eles fazem. No entanto, quando foram resgatados, os sobreviventes foram levados a julgamento e acusados de homicídio. E o livro se desenvolve com a visão de vários juízes acerca daquele caso, cada um com uma visão bem diferente do outro. Isso leva à reflexão de como você, como estudante de direito, advogado, juiz, promotor, etc., lidaria diante desse tipo de situação. Leia o livro e veja como essa história se desenvolve de uma maneira que te leva a refletir sobre vários pontos. Do Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Do Contrato Social é uma obra do autor suíço Jean-Jacques Rousseau, considerada por muitos como uma das suas obras-primas. Nessa obra, Rousseau expõe a sua noção de contrato social, que difere muito daquelas feitas pelos autores Hobbes e Locke. Para Rousseau, o homem é naturalmente bom, sendo a sociedade, instituição regida pela política, a culpada por sua degeneração. O contrato social para Rousseau é um acordo entre indivíduos para se criar uma sociedade e só depois, então, um Estado. Isto é, o contrato é um pacto de associação e não de submissão. Rousseau começa a obra do contrato social questionando o motivo de os homens viverem sob os grilhões da vida em sociedade, do porquê de os homens abandonarem o estado de natureza, uma vez que todos nascem livres. O Processo, de Franz Kafka. Todo advogado deveria ter esse livro em sua coleção, principalmente os criminalistas. Essa é uma narrativa que se dá em torno de um processo nada plausível. Nela, a personagem não sabe por que está sendo processada e a trama acontece em volta a esse absurdo. Você já imaginou uma pessoa ser presa e não saber o que ela fez para merecer isso? O que a personagem principal do romance passa é justamente isso. Assim, a trama caminha pelos limites da justiça e do direito à defesa. É uma grande obra, muito famosa na área criminal, inclusive com filmes e séries sobre isso, e que não poderia estar aqui nessa lista de clássicos do direito. Então estas foram 5 obras de uma lista que eu fiz aqui com 10, que eu trouxe para você, estudante de direito, iniciante do curso de direito, para você que vai se matricular no curso de direito ainda e quer ler alguma obra para ir entrando no clima do mundo jurídico, ou para você que já é profissional, trabalha com o direito e ainda não leu essas obras. Eu dividi essa lista em 2 episódios, então esse fica sendo o primeiro, com 5 indicações, e aí você já pode procurar ler algumas dessas obras, separando, colocando na sua lista de compras, de desejos, pedindo de presente, etc., enquanto eu gravo o próximo episódio com mais 5 obras essenciais, eu diria até obrigatórias, para todos os que estão envolvidos na área jurídica. Eu recomendo que, se for possível, você realmente compre os livros, ao invés de pegar emprestado com alguém, porque são obras que você vai querer ler várias vezes durante sua carreira profissional, durante seu período na faculdade, porque são livros que cada vez que você lê com um olhar, você lê com uma situação, algo está acontecendo no mundo que te faz chamar uma atenção para alguma coisa do livro que antes você não prestou atenção. E a cada leitura e releitura de um livro desses, você vai mudar suas opiniões que formou nas leituras anteriores das mesmas obras. Então, se possível, compre, leia e releia, que você não vai se arrepender nem um pouco. Então, se você gostou do episódio, já compartilhe com seus colegas da faculdade, colegas do trabalho, mande para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, compartilhe, espalhe essas indicações de livro, indicações de cultura, para melhorar aí nossa carreira, a área jurídica como um todo. Então é isso, um abraço, ótimas leituras e tchau!